Na calma tarde de 16 de setembro de 2009, Anita Wheeler e a sua sogra estavam tendo um dia lindo no parque temático de Knott's Berry Farm. Estavam conversando enquanto olhavam para a majestosa montanha-russa Accelerator, uma máquina de emoção única. Ficaram simplesmente hipnotizadas pelo seu tamanho e altura imensa, para não mencionar a velocidade louca que produz para disparar as carruagens. Foi o dia mais sortudo das suas vidas. Não por estarem apenas visitando o fantástico parque temático, mas porque não entraram numa carruagem particular que estava prestes a ser disparada como um foguetão para o espaço pelo poderoso Accelerator. O mesmo não se pode dizer do marido de Anita e do seu filho Kyle. Eles já estavam amarrados com as barras de segurança na carruagem, prontos para serem disparados a uma velocidade imensa para cima do Accelerator, a cerca de 205 pés do chão. Segundos após a carruagem ter deixado o portão de partida, um pesadelo aterrador começou a manifestar-se enquanto Anita e sua sogra observavam impotentes do chão. Gritavam e gritavam por ajuda. Pensavam literalmente que tinham acabado de ver os seus entes queridos morrer horrivelmente, mesmo diante dos seus olhos. Fique atento e observe até o fim para ver como termina essa história de horror. A louca montanha-russa Accelerator está localizada na seção Boardwalk da Knott's Berry Farm, que é um parque temático em Buena Park, uma cidade no belo Orange County, Califórnia. Foi lançado em 22 de junho de 2002 e tornou-se um sucesso entre as massas desde o primeiro dia. Tem uma estrutura muito sólida, feita de aço reforçado. Foi fabricado pelo fabricante suíço Intamin AG. Quanto ao design, bem, claro, essa espantosa máquina média de lazer tem de ser por ninguém menos que o notório deus das montanhas russas. O gênio Werner Stengel, o famoso engenheiro alemão, por detrás de muitas inovações intrigantes no design de montanhas russas. Ele foi o inventor da primeira montanha vertical moderna, Revolução, em Six Flags Magic Mountain. O seu looping clotoide é agora padrão em muitas montanhas russas de todo o mundo. Graças a ele, as montanhas russas de hoje produzem forças menos intensas sobre o corpo humano e, portanto, são mais seguras e divertidas de montar. Mas o fato é que uma montanha russa mal conservada é uma máquina mortal, à espera de cortar os cavaleiros desprevenidos ou de os atirar para o ar e para o chão, de dezenas a centenas de metros de altura, como se não passassem de lixo. O ponto mais alto do Accelerator é de 205 pés, o que é bastante insano, uma vez que é quase tão alto como um edifício de 20 andares. Tem também 671 metros de comprimento e pode atingir a velocidade louca de 82 milhas por hora em apenas 2,3 segundos. Mesmo o exótico Bugatti Chiron Super Sport, de 4 milhões de dólares, não consegue fazer isso. O Accelerator é uma máquina muito durável e resistente, que pode aguentar a pressão desde que esteja bem conservada no tempo. Tem um sistema de lançamento de motores hidráulicos muito avançado, potente e complexo, que o faz subir e descer mais de 200 pés, com grande facilidade a uma velocidade imensa. Também pode manusear até 1.300 cavaleiros por hora, porque tem 2 comboios, e em cada um pode sentar 20 cavaleiros. De fato, foi o primeiro navio de bandeira de Intamin AG, lançado hidraulicamente, e também a 4ª instalação do Intamin, no enorme parque temático Knott, Calico River Rapids, e Perilous Plunge, que foi removido em 2012. Em 2002, o Accelerator substituiu o efêmero Windjammer Surf Racers, uma montanha-russa desastrosa que estava sempre atormentada com questões relacionadas com a sua concepção e funcionamento. A Knott's Berry Farm teve o prazer de pagar cerca de 14 milhões de dólares pelo Accelerator, que se revelou bastante eficaz e lucrativo. Em maio de 2004, os investigadores da Califórnia pediram que a Knott's Berry Farm fechasse temporariamente o Accelerator, porque os sistemas de retenção da barra T utilizados eram potencialmente defeituosos. Isso deveu-se a 13 incidentes em que pessoas morreram após terem caído das amarras, incluindo o Superman Ride of Steel Roller Coaster, em Six Flags New England, em Springfield, Massachusetts. O passeio foi encerrado em 2 de junho de 2004, pelo que as modificações necessárias puderam ser feitas. O Accelerator reabriu no final do mês. Depois de um incidente em 2009, a prova foi encerrada enquanto era objeto de investigação. Foi reaberta em abril de 2010. O Accelerator também foi encerrado em julho de 2017 para manutenção. Então acabou por reabrir em março de 2018. Encerrou perto do final de outubro de 2021 para uma nova camada de tinta e está agora operacional. Em 16 de setembro de 2009, Kyle Wheeler, de Weaverville, de 12 anos, estava super entusiasmado porque sabia que era o dia em que o seu pai o levaria juntamente com o resto da família a Knott's Berry Farm,
um fantástico parque temático de classe mundial, que explode com intermináveis atrações divertidas e entretenimento para todas as idades, incluindo montanhas russas de primeira classe, espetáculos de palco, experiências interativas, deliciosas criações de comida e diversão familiar com Snoopy e o Peanuts Gang. Desde o momento em que chegou ao parque, os seus olhos estavam virados para a enorme montanha-russa Accelerator. Só de olhar, ele já se sentia espetacular e não podia esperar para comprar um bilhete, pegar um lugar e desfrutar de uma experiência equivalente a pilotar um avião de caça. Mal sabia ele que um pesadelo desastroso o aguardava. O seu pai o levou e deixou a sua mãe e a sua avó lá embaixo para se exibirem com espanto. Também elas ficaram fascinadas com o deslumbrante passeio, mas preferiram assistir à distância, pois também o temiam. Parecia demasiado perigoso para elas. Para seu azar, Kyle Wheeler estava sentado na primeira fila da carruagem Accelerator, quando o cabo de lançamento da montanha-russa se partiu de repente e violentamente, e chicoteou perigosamente em direção aos cavaleiros. Dividiu literalmente a seção inferior do carro de fibra de vidro ao meio, de forma horizontal. Se o cabo fosse mais alto, teria cortado não só as pernas do Kyle, mas também as de alguns outros cavaleiros e resultaria num banho de sangue. No entanto, o cabo cortado amarrou a perna esquerda de Kyle e pulverizou detritos na cara do seu pai, Russell, que estava sentado ao seu lado. O seu pai começou a entrar em pânico e a gritar por ajuda, mas era demasiado tarde, pois os danos já tinham sido feitos. Felizmente, o operador da boleia no chão reparou imediatamente nos gritos e percebeu que algo tinha ocorrido terrivelmente mal. Acionou os travões de emergência, fazendo com que a boleia parasse e começasse a mover-se lentamente em marcha ré. A cena foi horrível, todos entraram em pânico e temeram que Kyle tivesse perdido a perna. As pessoas correram para ver do que se tratava todo o alvoroço. A ambulância já estava a caminho e os paramédicos no local correram para o local com seus kits de primeiros socorros. Para a sorte de Kyle, eles sabiam o que estavam fazendo e conseguiram tirá-lo em segurança da viagem, sem perder metade da sua perna. Pararam a hemorragia e logo ele estava bem encaminhado para o hospital. Foi um dia de terror, não só para Kyle e sua família, mas para todos no parque temático. As pessoas começaram a sair em massa, enquanto os supervisores davam instruções para o encerramento de emergência de todo o parque. A alegria e a emoção tornaram-se simplesmente uma história de horror. O equipamento permaneceu fechado até os investigadores fazerem o seu trabalho. No entanto, até hoje, não ficou claro se o cabo necessitava de manutenção ou se era um defeito do fabricante. A direção do Knott's Berry Farm recusou-se a ser entrevistada e, em vez disso, divulgou uma declaração afirmando que o cabo no Accelerator é alterado regularmente e foi alterado pela última vez em dezembro de 2008. Também enfatizaram que, de acordo com as instruções do fabricante, foi bom durante um ano, pelo que não deveria ter sido alterado até dezembro de 2009. Quanto à Intamin, a fabricante do Accelerator, eles também emitiram uma declaração. Disseram que mais de 10 milhões de pessoas montaram o Accelerator na Knott's Berry Farm durante os últimos 8 anos, e esta é a primeira vez que algo assim acontece. Contudo, de acordo com jornalistas locais, essa declaração era discutível, porque em 2004, 4 cavaleiros foram feridos, quando os detritos metálicos saíram de um cabo de lançamento, na montanha-russa de arrasto, Top Thruster, da Intamin, no parque temático Cedar Point em Ohio, que é uma versão idêntica mas maior do Accelerator. Kyle foi submetido a múltiplas cirurgias para reparar danos musculares na sua perna e pele de enxerto sobre as suas lesões. As operações foram seguidas de fisioterapia para restaurar a função do seu joelho e tornozelo esquerdos, passando da cadeira de rodas para as muletas e depois para o joelho. Kyle é agora capaz de andar sozinho e está muito bem. Uma investigação da Divisão de Segurança e Saúde do Trabalho na Califórnia descobriu que o acidente do Accelerator poderia ter sido evitado com manutenção adequada, lançando as culpas tanto sobre o parque temático como sobre o fabricante do passeio. A família de Kyle chegou a um acordo extrajudicial com o parque temático Knott's por uma quantia de dinheiro não revelada.